Estamos de volta com o Café com Notícia de hoje, terça-feira, e ontem, segunda-feira, foi o lançamento da Semana Nacional de Trânsito, tanto por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, quanto por parte do Governo do Estado. O evento da Prefeitura aconteceu no restaurante da cidade, durante o café da manhã, onde foi apresentadas as ações que devem ser desenvolvidas pela Prefeitura durante esse período, esses 8 dias aí que compreende a Semana Nacional de Trânsito. A nossa reportagem foi lá conferir com o Ranielson Lima e a gente vai conferir a partir de agora e na sequência a gente já volta ainda falando sobre trânsito aqui dentro da nossa contribuição para a Semana Nacional de Trânsito, que é o nosso quadro de entrevistas nessas semanas especiais. Nós somos o trânsito, que é o tema da campanha também nacional de trânsito. A gente vai conversar com o pessoal do SAMU para falar sobre os atendimentos que são feitos pelo SAMU com relação ao trânsito, alguns dados, alguns números, inclusive uma simulação que a gente vai ter aqui de atendimento de primeiros socorros com relação a vítimas de trânsito. Mas vamos conferir primeiro a matéria feita pelo Ranielson Lima. O prefeito Luciano Cartacho promoveu um café da manhã com a imprensa para detalhar a programação da Semana Nacional de Trânsito aqui em João Pessoa. Esta é uma campanha anual que visa promover paz e respeito entre pedestres e condutores. A meta da prefeitura é integrar este movimento. O trânsito é uma responsabilidade de todos nós, então a prefeitura de João Pessoa lança essa campanha, que é uma campanha também nacional, com esse objetivo, da gente fazer um processo educativo. A qualidade do trânsito depende de cada um de nós no dia a dia, então a gente tem essa responsabilidade com um trânsito mais seguro, mais humanizado, que a gente possa fazer com que as pessoas tenham essa compreensão, se colocar no lugar do outro, e que a Prefeitura Municipal de João Pessoa está fazendo a sua parte no quesito mobilidade urbana, mas a qualidade efetiva do trânsito, do dia a dia na nossa capital, que já passa de 800 mil habitantes, ela necessita cada vez mais de um processo educativo de todos nós. Então esse é um esforço que está sendo feito no sentido de um processo de conscientização, para que a gente possa efetivamente ter um trânsito mais seguro na nossa capital, diminuir o número de acidentes de trânsito, o uso do celular, que é uma das questões que mais se pontua hoje de multas na cidade de João Pessoa e no Brasil inteiro, mais até do que a própria bebida alcoólica. O número de acidentes em virtude do uso do celular é algo que realmente precisa ser reduzido. Então nós estamos fazendo essa campanha para que a gente possa dar as mãos todos juntos para a gente reduzir o número de acidentes, melhorar a qualidade de trânsito. Quando a gente melhora a qualidade do trânsito, nós também estamos falando em melhoria da qualidade de vida de um modo geral. Neste ano, o tema definido pelo Conselho Nacional de Trânsito é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Uma ideia de trazer a responsabilidade de cada indivíduo nas vias e rodovias do país. Além disso, o projeto integra a Década Mundial para a Segurança no Trânsito, uma ideia criada pela Organização Mundial de Saúde para reduzir o número de acidentes nas vias e rodovias, não só do Brasil, mas também de outros países. Olha, nós estamos com um trabalho essa semana, aproveitando a Semana Nacional de Trânsito, para investir em campanhas e ações educativas junto aos pedestres, aos ciclistas, aos motociclistas, aos operadores de transporte coletivo, aos motoristas de transporte particular, tudo isso para dar uma humanizada nesse trânsito. Porque a responsabilidade nossa é grande também, porque se 85% da população brasileira vive nas cidades, nós temos que trabalhar para que humanize as cidades, que torne a cidade sustentável. Isso só é possível com uma mobilidade que dê prioridade às pessoas, principalmente aos pedestres e aos modos não motorizados. Então esse é um trabalho que estamos fazendo esta semana, dentro da Semana Nacional de Trânsito, porque não é possível nós estarmos presenciando quase 50 mil mortes no trânsito nesse país, mais do que as guerras que existem no mundo inteiro. Então, queremos engajar toda a sociedade nesse sentido. E iniciamos a semana com um café da manhã com os jornalistas, que são os responsáveis pela divulgação dessas ações para a sociedade e é o maior parceiro para que nós possamos reverter esses índices tão terríveis de morte no trânsito que temos aqui em nosso país. A programação contará com equipes da CEMOB promovendo ações educativas até o dia 25, quando encerra-se a Semana Nacional do Trânsito. Também está previsto o Dia Mundial Sem Carro, no dia 22 de setembro, com uma ação específica no centro de João Pessoa. Ao longo de toda a semana,
nós vamos distribuir atividades com cada público direcionando atividades focando cada ator do trânsito. Então, teremos um dia para os motociclistas, um dia para o transporte coletivo, taxista, pedestres, condutores de veículos em geral, ciclistas. Então, as nossas atividades, nós estamos focando nesse direcionamento para que cada um possa fazer sua parte, à sua forma, da sua maneira, né? E que possa contribuir com um trânsito mais seguro, mais humano. Porque, como o tema esse ano da Semana Nacional do Trânsito, minha escolha faz a diferença, a gente pode trabalhar de uma forma bem à vontade, né? Mostrando a cada um deles que realmente a escolha de cada um pode fazer a diferença no trânsito. Esse é um movimento que começou há 20 anos atrás, né, na França, e hoje está envolvendo muitos países de todos os continentes, que o objetivo é fazer com que a população comece a repensar o papel do automóvel dentro das cidades, né? Pelo espaço que ocupa, pela poluição que gera, pelo estresse, pelos acidentes, pela perda de tempo, né? E mostrar que é possível você abrir mão do automóvel, né, e começar a fazer deslocamentos através de outros modos de transporte, como o transporte público, a bicicleta, a caminhada, né, que é bastante utilizada. Então, esse movimento visa exatamente mostrar à população que existem outras formas, né? Na verdade, é tentar provocar, né, uma reflexão sobre as formas sustentáveis de deslocamentos que existem e que a gente não está utilizando. A Prefeitura realizou, inclusive, no começo do semestre, a primeira audiência para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. A atividade que, segundo a gestão, também integra as diretrizes da década mundial para a segurança do trânsito. O plano de mobilidade é um planejamento a longo prazo, né? Então nós estamos pensando na cidade para 30 anos para frente. Então, tudo que nós estamos fazendo agora diz respeito a esse processo. Nesse processo de construção, nós já iniciamos com a escuta, né, de toda a sociedade organizada, civil organizada. Nós fizemos 2 semanas lá no Sebrae, né, onde tivemos momentos com esses segmentos, né, da sociedade, desde o segmento da construção civil, do CDL, né, das ONGs. Então, foi uma participação muito intensa, né? E a construção desse plano é isso, o segredo é esse, é que ele seja construído por todos, né? Então nós vamos pensar a cidade que nós queremos viver no futuro. Então trazer a sociedade para discutir isso e todo esse processo agora da Semana do Trânsito, o Dia Sem Meu Carro, vem trazer essa reflexão, né, de que cidade nós queremos. Bem, estamos de volta já com o Café com Notícia, ainda dentro da Semana do Trânsito. A gente, como eu disse já na chamada e no bloco anterior, antes da entrevista, a gente vai dar a nossa contribuição também nessa questão de conscientizar, trazendo para vocês aqui durante essa semana uma série de entrevistas, trazendo mais informações com o intuito de conscientizar aos nossos telespectadores sobre a importância de se ter responsabilidade e respeito no trânsito, né? O nome da campanha, do tema da campanha da Semana Nacional do Trânsito é Nós Somos o Trânsito, e o nosso quadro também é Nós Somos o Trânsito. Pois é, e nessa série de reportagem, nessa série de entrevistas Nós Somos o Trânsito, quem vai trazer mais informações para a gente é a nossa repórter Andresa Andrade, que hoje começa ouvindo o pessoal do SAMU para conversar com a gente, trazer dados sobre os atendimentos que são realizados pela equipe do SAMU, e me parece que a grande maioria, é com relação também aos acidentes de trânsito. Inclusive, a gente vai ter uma simulação também aqui de como se dá esses atendimentos dos primeiros socorros. Bom dia, Andresa, seja bem-vinda ao Café com Notícia, nessa série trazendo essas informações sobre o trânsito. Nossa contribuição aí à Semana Nacional do Trânsito. É isso aí. Bom dia, Marcos. Bom dia você de casa que está nos acompanhando. A gente pensou nessa série porque todo mundo enfrenta hoje algum problema de trânsito, seja própria, você já passou por isso, ou então alguma pessoa da família. E a gente sabe que as causas, na maioria das vezes, é imprudência. Mas hoje a gente vai falar sobre essas ocorrências aqui com o Emanuel Almeida, que é enfermeiro, né, do SAMU. Trouxe uma equipe também, como o Marcos já adiantou,
que vai simular como é o atendimento, os primeiros socorros, às vezes, até o SAMU demora um pouco, e aí, se você puder dar uma checadinha, eles podem dar até uma dica, né, de primeiros socorros para você que vai estar lá por perto. E aí a gente vai conferir, durante toda a semana, histórias e dados sobre o trânsito. Certo, Marcos? Fica à vontade lá, traga as informações com o nosso convidado, nossos convidados aí do SAMU, trazendo mais essas informações sobre os atendimentos que são realizados por esse serviço que desde já, faço o registro de suma importância para a sociedade brasileira e é realmente um atendimento que é feito com rapidez e principalmente com responsabilidade e com amor, e é por isso que é uma das instituições também mais respeitadas do nosso país. É isso aí. Estou vindo para cá, filma aqui o Emanuel e a equipe dele. Bom dia, Emanuel. Certo, Emanuel, os dados aqui da Paraíba, da Secretaria de Saúde, falam o seguinte. Entre 2014 e 2016, foram mais de 3 mil óbitos por acidentes de trânsito. E em 2017, mais de 4.600 motociclistas se acidentaram e quase 600 pedestres foram atropelados. No SAMU, essas ocorrências são bem frequentes, né? Me fala um pouco aí dos dados referentes às ocorrências de trânsito que o SAMU é acionado. Porque o programa ao vivo é assim, né? Às vezes o áudio lá não solta, sabe? Aí o pessoal não fica ouvindo. Aí se você puder depois repetir. Pega o outro microfone, Andresa. O outro microfone, isso. Agora sim. Deixa eu ver se está ligado. Tá vermelhinho? Tá verdinho, né? Então pode falar, ver se está ok. Pronto. Então, queria que novamente você repetisse os dados para o pessoal de casa que não acompanhou desde o início. Exato. Estatisticamente falando, né, os óbitos ocasionados por acidentes de trânsito hoje é a terceira causa de morte no mundo. Só perde para as doenças do coração e as doenças como AVC, os acidentes vasculares encefálicos. Hoje no SAMU, em média, nós temos por mês 680 ocorrências do tipo de trânsito, né? Então, de janeiro a agosto, nós tivemos, em média, 3.300 tipos de ocorrência. Dessas 680 ligações de ocorrências voltadas para o trânsito, 21%, são 85%, na verdade, são acidentes de trânsito. E quais são... Quando você chega lá, o que é que você encontra? Qual é a cena que está lá? Geralmente é moto, é carro? Como que se dá a situação? Exato. Das ocorrências que eu citei anteriormente, das 680 ocorrências em média que mensal nós atendemos de trânsito, 85% é moto. Então, a grande maioria são as motos, principalmente as motos de baixa cilindrada, que têm aumentado muito o índice com relação a esse tipo de acidente. O pessoal sem capacete também influencia bastante para esse tipo de ocorrência. Na maioria das vezes, o próprio motociclista tem culpa, você pode citar, porque assim, eu que dirijo sei que o motociclista ele é bem ousado, passa no meio de todos os buracos, né? E aí a gente complica um pouco, até para a gente estar dirigindo, tem que dirigir por nós, pelos outros. Exato. Muitas das vezes, na pressa e por achar que a moto seja um veículo que chegue mais rápido ao destino, ele acaba cometendo algumas imprudências. Então, alguns pontos cegos e acaba que colidindo com outros veículos. E quais são os erros que as pessoas cometem quando vem alguém acidentado, né? Porque tem pessoas que vai lá, né, se meter e dar um de médico. O que é que dificulta o trabalho do SAMU quando chega lá? Isso, exatamente. O que dificulta, na verdade, é a quantidade de curiosos. Mas é um estigma que nós temos hoje na nossa sociedade. Não temos uma questão cultural. Então, muitas das vezes, as pessoas que param para observar aquele cenário acabam também se tornando vítimas. Então, muitas das vezes, esquece de alguns cuidados com a segurança, como, por exemplo, isolar o local, afastar os curiosos, acionar o serviço médico de emergência. Às vezes, a gente se depara com algumas situações que as pessoas estão
às vezes, preocupadas em filmar do que acionar o serviço. Então, isso acaba aqui dificultando e, ao invés de uma, nós temos 2 ou 3 vítimas no local. Porque, no caso, vai causando um engarrafamento, um engavetamento, é isso? Exato. Quando a gente se refere à questão de sinalização, de cuidado com o cenário, então vai desde a sinalização do local, o desvio do trânsito e evitar também que as pessoas se aglomerem próximo e que se tornem vítimas também. E aí, chegou no local, agora a gente vai já falar com a equipe que presta o socorro no local. Eu queria que vocês pudessem se apresentar para a gente. Tem o microfone aí. Bom dia a todo telespectador. Meu nome é Tiago, sou condutor de ambulância. Vinícius, médico, intervencionista. Certo. No local, quando vocês chegam lá, qual o que vocês fazem de imediato? Bom, primeiro, avalia a cena de um modo geral, né? Como o Emanuel frisou, geralmente o local está coalhado de curiosos, que atrapalham muitas vezes, né? Pede para se afastar, isola o local e, de imediato, aborda a vítima. Vê se está respirando ou não, né? Nós temos um protocolo internacional que nós seguimos, né? O ATLS, para esse tipo de situação. A gente segue os passos desse algoritmo para poder dar a melhor assistência ao doente. E aí, quando a vítima, vou citar 3 exemplos, ela se arranhou, ela teve um inchacinho, mas não quer ir para o hospital, como é que vocês procedem? Vocês permitem que eles vão, ou então vocês insistem, não sei. Troca o microfone. Porém, muitas vezes, os motoqueiros eles não querem assistência, eles não querem ser conduzidos à unidade hospitalar. E aí, como a gente não pode obrigar, é direito do paciente recusar atendimento, ele assina na nossa ficha a recusa e nós pegamos uma testemunha, caso ele recuse o atendimento. Vou falar também, qual é o teu nome mesmo, perdão? Tiago, você que é condutor de ambulância, imagina aí que deve ser uma luta enfrentar o trânsito e não cometer outro acidente. Me fala aí um pouco dessa experiência de condutor de ambulância de SAMU. Isso é verdade. Na realidade, alguns motoristas não estão preparados, alguns condutores não estão preparados para que dê a preferência ao veículo de emergência. Quando vê um veículo de emergência sinalizado, com a sirene ligada, dê a preferência. Que a gente não estamos de brincadeira, a gente só usa a sirene realmente quando estamos indo para uma ocorrência. Eu peço a colaboração dos condutores que dê a preferência ao veículo de emergência. Até um apelo, né? É um apelo. Me diz uma coisa, Emanuel, qual o horário mais frequente de acidentes? Se feriado, eu acho que com certeza, né, aumenta mais o fluxo. Fala um pouco para a gente. Exato. Então, nós temos os períodos críticos, geralmente os finais de semana, que está associado aos deslocamentos para as praias, ao uso de bebidas alcoólicas. Então, das sextas aos domingos, nós temos uma incidência maior desse tipo de ocorrência. E muitas das vezes também nos horários de pico, cedo da manhã às 7, próximo ao meio-dia, e no final da tarde. Geralmente tem uma incidência maior. Certo. Eu queria que a gente pudesse já se levantar e chamar aí o nosso cinegrafista John, porque a gente vai fazer uma simulação de como é o atendimento do SAMU, de como a equipe age para que o atendimento seja da melhor forma possível, né? John agora vai ser nossa cobaia. Tá aí. Caiu de moto, John. A perna está doendo. Essa é a posição geralmente que... As posições variam muito. Você pode encontrar de tudo. Mas, assim, vamos demonstrar com ele, o paciente em decúbito ventral, para que possa demonstrar o rolamento. Entendi. Para você que está chegando agora aqui no Café com Notícia, a gente está simulando um atendimento do SAMU. Estamos aqui numa série de entrevistas especiais
sobre acidente de trânsito, já que já estamos na Semana Nacional de Trânsito, a semana para conscientizar os motoristas e motociclistas, perdão. E aí eu queria que você fosse narrando, doutor. Ou então o Alexandre pode ir, se o Alexandre puder. Se o Alexandre puder narrando e narrando para a gente é melhor. Como bem o doutor Vinícius havia frisado, todo o protocolo ele é sistematizado, né? A gente segue um protocolo internacional, guidelines, que é o ABCDE da vítima. Então, a primeira coisa, se estabiliza a coluna cervical da vítima, né? Para colocá-la em uma posição neutra. A preferência é que a gente possa deixar essa via aérea desobstruída e, a partir daí, iniciar com a imobilização e a equipe vai fazer uma avaliação da cabeça aos pés. Rasga a camisa. É importante a gente fazer o corte da camisa, mostrar a importância e a necessidade de fazer esse corte para que se possa observar se existe algum dano na região do tórax, se essa pessoa respira de forma adequada. Então, o princípio desse atendimento é desobstruir as vias respiratórias, estabilizar a coluna cervical de forma manualmente. Após isso, essa vítima ela é fixada em uma prancha rígida e, após essa avaliação e quando se tira ela do risco iminente de morte, né, essa vítima ela deve ser transportada com segurança. Para isso, ela deve estar fixada em uma prancha rígida, com os equipamentos e materiais adequados para que esse transporte seja seguro até a unidade hospitalar. O Emanuel, eu sei que todo mundo já ouviu falar isso, né? Que é bom que a gente não mexa no acidentado, não toque, não tente fazer nenhuma ação com ele, porque pode acontecer algo pior. Tu pode me falar, então, o que pode acontecer quando alguém vai lá, mexe no acidentado, tenta virar ele para um lado, para o outro, enfim. Então, é importante salientar que não se deve mexer em vítimas acidentadas devido ao risco dessa vítima ser portadora de alguma lesão a nível de coluna vertebral. Então, muitas das vezes, quando a gente mexe nessa vítima no intuito de querer ajudá-la, a gente acaba prejudicando. Entendi. Esse é o procedimento agora de quando ele já está saindo, isso, né, da maca. Então, quando ele no hospital isso, já, não é isso? Essa prancha ela é colocada em cima de uma maca, que é a maca das ambulâncias. O paciente é fixado com os cintos de segurança para que seja feito o transporte dessa vítima com segurança até a unidade hospitalar. Após isso, quando chegar no hospital, vai haver uma segunda regulação. A equipe do hospital já espera o paciente e o quadro clínico que eles vão se deparar. E aí o médico do SAMU mesmo vai fazendo todo esse repasse, né, de informações. Exatamente. Durante todo o percurso, esse paciente ele é reavaliado por diversas vezes e o médico da equipe ele entra em contato com a nossa central de regulação para que o hospital esteja informado em tempo hábil da situação real que o paciente se encontra. Certo. Então, foi muito legal essa demonstração, gente. Muito obrigada. E eu queria só que você, Emanuel, falasse o número, que eu acho que todo mundo sabe, né, que é 192, mas você reforçasse a urgência de chamar logo o SAMU. Exatamente. Então, vale salientar que o número ele é nacional, 192, SAMU 192, né? E que em qualquer situação, o transeunte ou alguém, quando se deparar com uma situação como essa, pode entrar em contato com o serviço, desde um atendimento clínico, alguém passando mal ou um acidente de trânsito. Eu queria aproveitar o espaço também para falar sobre, já que a gente está falando de trânsito, mas uma coisa também que é muito importante são os trotes. Então, a gente tem enfrentado muito a questão de trote. Pra vocês terem uma ideia, de janeiro a agosto, a nossa central de regulação em João Pessoa, ela regula com mais de 60 municípios. São 60 municípios. Então, de janeiro a agosto, nós recebemos 250 mil ligações. Dessas 250 mil ligações, 47% é trote. Nossa Senhora, muito trote. Quase a metade. É muito ruim isso. Nós temos um índice de 8 mil trotes mensais. Então, é importante que as pessoas não passem trote. É crime. Muitas das vezes, uma ambulância dessa, um recurso desse é deslocado até um local, enquanto uma pessoa realmente está precisando de um atendimento. É importante você tocar nesse tema, porque, inclusive, para as pessoas que passam trote. Porque, na verdade, uma outra pessoa pode estar passando trote no momento em que você estiver precisando do atendimento do SAMU, e ele pode demorar mais porque a equipe teve que se deslocar para um atendimento que, na verdade, foi um trote. Então,
Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela demonstração. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês desenvolvem, que é de suma importância. E eu queria chamar o John. Vem cá, John, eu quero falar com você aqui como vítima. Pode vir. Né? Não tem problema não, vem cá. Qual a sensação que você teve de ficar nessa condição, apesar de ser uma simulação? É complicado, é ruim. Não foi bom não a experiência? Não. Então você que anda de moto, tenha cuidado, responsabilidade, capacete e cuidado e atenção redobrada. Para que fique só nisso aqui, se Deus quiser, só na simulação. Obrigado, John, pela participação. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Andresa, pela reportagem. Amanhã a gente terá outra entrevista também dentro desse nosso quadro, Nós Somos o Trânsito. Eu posso até adiantar já amanhã, já que ele falou, e assim, na verdade, eu já tinha pesquisado sobre que as ocorrências de moto são sempre as maiores, e aí amanhã a gente vai conversar com uma menina que ela foi vítima de acidente de moto por imprudência de outra pessoa. Então, a gente vai conversar com ela para saber como é que está sendo a vida dela depois disso, porque ficou com sequelas, certo? Obrigada pela participação de vocês, tá? Obrigado mais uma vez. E olha só, deixa eu correr para o intervalo comercial, que daqui a pouquinho a gente vai voltar com a sequência do programa de hoje, entrevistando o Rômulo Soares do Cresce. Sabe das atuações do Cresce em favor da categoria do corretor de imóveis, umas ações que vêm sendo desencadeadas em parceria com a Polícia Civil, que inclusive tem tirado do mercado falsos profissionais, isso também é importante, e saber como é que anda o mercado da venda de imóveis em João Pessoa, se já se recuperou, se houve queda, se não houve, enfim, tudo sobre a atuação do Cresce e dos corretores de imóveis aqui em João Pessoa e na Paraíba. Daqui a pouquinho a gente volta.